Vamos continuar. Eu vou voltar nessa questão notacional só para enfatizar, para ficar bem claro aqui e tirando as dúvidas de vocês, caso fique que ainda tem, tá bom? Vamos lá. O que é esse sistema notacional, então, que tanto se fala e por que não um código, né? Deixa eu voltar só um pouquinho, porque não era aqui que eu queria estar. A gente volta, vocês já viram esses slides. Eu vou voltar lá no sistema notacional. Então, tá. O que o Arthur traz para a gente, né? Nessa referência que a gente está trazendo do sistema de escrita alfabética. O seguinte, ele faz até uma referência no sentido de que por que o nosso alfabeto, ele não é um código e ele é um sistema de notação, notacional, que representa sons, né? Ele traz até o exemplo aqui, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, de que, por exemplo, ele cita lá quando, eu vou até pegar minha referência aqui, quando criaram o código Morse, ele cita bem desse jeito mesmo, né? E antes disso, ele até fala que a gente tem evitado falar sobre usar as palavras, ele cita aqui, ó, decodificar. Temos evitado, ele diz, temos evitado ao máximo essas três expressões, código, decodificar e codificar, porque acreditamos que elas veiculam uma imagem errônea e falsamente simplificada do trabalho cognitivo que qualquer aprendiz precisa fazer para se alfabetizar. Isso é uma fala de Moraes, de 2005. E ele cita o código Morse da telegrafia, quando foi inventado, quando ele foi criado. Ele diz aqui que quando Samuel Morse criou o código, que leva seu nome, na primeira metade do século XIX, o que fez foi converter os símbolos do sistema de escrita alfabética e numeração decimal, além dos dois sinais de pontuação do pulso, né, longos e curtos, ele não inventou a escrita alfabética, nem a numeração, nem o moderno sistema de pontuação que já existia. Então, assim, quando ele inventou o código Morse, ele não inventou um sistema de escrita, ele usou o que tinha. Assim, para aprender a usar o tal código Morse, era preciso já estar bem alfabetizado. O que o aprendiz do código tinha que fazer era memorizar quais sequências de pulsos elétricos ou tons correspondia a cada um dos símbolos notacionais, que já dominava. Mas, para que isso acontecesse, ele estava valendo de tudo que tinha compreendido do domínio anteriormente a ter reconstruído. Então, ele faz essa referência com a nossa escrita alfabética. E ele traz também aqui a citação da Emília Ferreira, e ele diz, na teoria da psicogênese da escrita, né, da língua escrita de Ferreira e Teberoski, tem insistido em dois pontos que nos parecem essenciais para entendermos porque a tarefa do alfabetizando não é aprender um código, mas sim se apropriar de um sistema notacional. E aí ele cita, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que o aprendiz da escrita alfabética, as regras de funcionamento e as propriedades do sistema de escrita não estão disponíveis. Então, a criança não vai só memorizar um código, ela precisa aprender um sistema que tem um som, um sistema notacional, onde o grafema representa o fonema. Por isso, não é um mero código. Quando a gente usa um código, como eu disse, você tem um código do celular, você digita, é um código só seu ali, né? Você usa ele, você usa a representação dos números para formar algo para você. É um código seu. Mas quando você cria o código, você já sabe os números, você já sabe as letras. Tanto que todas as outras pessoas conhecem as letras e os números, mas ele não consegue descobrir o seu código, porque há várias formas de fazer. Mas é seu. E para você criar um código, você precisa ter um conhecimento específico. Como ele citou o código Morse aqui. Então, ele diz que a psicogênese traz justamente isso, né? Que eles precisam aprender a propriedade do sistema, mas isso não está pronta. De início, ele não sabe como as letras funcionam, que é bem a fase pré-silábica, gente. Tem uma visão ainda diferente de nós alfabetizados e adotamos como se fosse única e possível.
Então, a gente vai ver essas etapas aí dentro das próprias etapas do desenvolvimento da psicogênese. Em segundo lugar, quando ele traz a teoria da psicogênese, ele cita que, assim como a humanidade levou muito tempo para inventar o sistema alfabético, após ter usado outro sistema de escritas, a internalização das regras, vem de novo aquilo que eu vou citar para vocês, e da convenção do alfabeto não é algo que se dá do dia para a noite, pela mera acumulação de informação que a escola transmite, prontas para o alfabetizando. Numa visão construtivista, não se pode passar de uma condição num dia, não compreender que as letras substituem segmentos que pronunciamos das palavras. Ou seja, ele traz muito aqui a questão cognitiva de novo. Não é uma memorização. Então, não é um código. Eu preciso me apropriar daquilo, eu preciso entender as regras daquilo. Então, eu preciso entender como que eu faço essas junções de fonema, como funciona isso quando eu junto para formar as sílabas, as palavras. E isso nós não temos. A partir desse conhecimento, aí sim a gente pode usar isso como um código, né? Então, é nesse sentido, né? Que eu quero deixar bem claro isso para vocês. Por que não é um código? Porque para eu criar um código, algo, eu preciso me ter e basear, né, buscar ali o que eu já tenho de conhecimento. E no caso do sistema de escrita, as crianças não têm. E aqui está a citação dentro da psicogênese, que ela não sabe nem que se usa letras para escrever. Então, como que ela vai memorizar um alfabeto se ela não sabe nem o que aquilo representa? Nesse sentido, tá? E ele até cita aqui, ó, a criança precisa desvendar a esfinge, compreendendo a propriedade do alfabeto como sistema notacional. E aí ele traz duas questões que a gente precisa encontrar as respostas, né? As crianças precisam, o que as letras representam, que eu já coloquei para vocês, e como elas criam representações. Como que eu vou unir isso? E aí é esse trabalho que vai passando da etapa pré-silábica para a etapa silábica, silábica quantitativa, qualitativa, silábica alfabética, até que ele chega num ponto em que ele compreende esse sistema. Por isso que tem aí o desenvolvimento também da psicogênese. Então, isso aqui, ó, como eu mostrei para vocês que a gente fazia, essa representação aqui, isso é um código, porque a gente cria para algo que a gente já conhece, né? Então, isso é um código. Com base no que eu já tenho, isso aqui a gente já tem. Então, eu crio um código que é só meu, ou só meu e seu, como a gente pode criar aqui, eu fazer aqui e colocar lá e você ir lá decifrar. Ó, estude bem isso daqui, que eu vou pegar isso aqui, vou colocar lá no grupo do Facebook, alguns textos, frases com esse código aqui. Vamos ver se você consegue decifrar aí do que nós escrevemos e você coloca no comentário lá o que está escrito, tá bom? É o nosso código, vamos fazer assim. Então, eu faço o código com base no quê? Quando você olhar lá o quadrado, você vai entender que é uma representação do som, do grafema e do fonema A. Mas isso já está construído para você. Você já sabe o que é isso, né? Imagina uma criança pré-silábica vendo isso aqui. Que ela não usa só letras, ela usa letras, números e símbolos. Isso aqui para ela é um show da vida, né? Olha que maravilha. Mas ela não entende nada. Então, nesse sentido, o Arthur traz aí pra gente do sistema notacional, que não é um código. E aí, na sequência, para a gente compreender e amarrar isso, a partir disso, vem as propriedades que ele cita, que é o que a gente deve considerar de ensinar e que a criança já tem aprendido para a gente dizer que ele está alfabetizado. Somente a partir disso, tá? Então, aí vem essa cadeia aí de trabalho. Então, o que a gente tem que trabalhar? Todos esses conhecimentos e essa compreensão partindo desde lá do primeiro. A criança não faz ideia do que uma letra representa, o que é uma letra. Ela não difere letras de números e símbolos. Começar esse processo para que ela chegue na escrita alfabética. Chegou na escrita alfabética, ok, nós vamos para as partes ortográficas, tá bom? Então, esse é o caminho aí para a gente alfabetizar e para a gente trabalhar
as propriedades do sistema de escrita alfabética, ensinar a convenção aí e o valor notacional do nosso alfabeto.